Hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Como você sabe, os protozoários eles fazem parte de um reino que a gente já iniciou, que é o reino protista. No reino protista, eu tenho dois grupos de organismos, que são os protozoários e as algas. E agora veremos, então, os protozoários, que acabam sendo organismos muito importantes para vocês, porque, como alguns são causadores de doenças em seres humanos, essas doenças são frequentemente presentes na prova do Enem. Então, vamos ver aqui as principais características dos protozoários. Vejam só, os protozoários, quanto à sua morfologia, eles são eucariontes e unicelulares, né? Ou seja, eles apresentam aquela célula com núcleo verdadeiro, como você percebe aqui, né? E eles também são seres que têm apenas uma célula, então são sempre seres microscópicos, né? Diferente das algas, as algas elas podem ser micro ou macroscópicas, porque elas podem ser uni ou pluri. A nutrição dos protozoários é uma das grandes diferenças em relação às algas. Os protozoários são sempre heterótrofos e fazem excreção por difusão, eliminam suas excretas por difusão do meio mais concentrado, ou seja, de dentro do seu organismo para o meio externo. A sua reprodução ela pode ser por cisciparidade, aquela reprodução que já vimos, no caso, nas bactérias, uma reprodução assexuada, também podem se reproduzir assexuadamente por esporulação, mas alguns protozoários podem se reproduzir sexuadamente por conjugação. Nessa conjugação, né, isso é característica típica aqui, olha, desse protozoário chamado de paramécio. O paramécio, ele apresenta dois núcleos, um núcleo maior e um núcleo menor, o macronúcleo e o micronúcleo. Então, esse micronúcleo, ele é um núcleo que é responsável exclusivamente pela reprodução sexuada. Então, quando um paramécio encontra outro paramécio, eles trocam esses micronúcleos entre si. Isso acaba havendo uma troca de material genético e isso representa, então, uma reprodução sexuada. Então, alguns protozoários, como é o caso do paramécio, podem se reproduzir sexuadamente por conjugação, ok? Agora, veja bem, os protozoários, eles vivem em vários ambientes, no ambiente aquático, eles vivem no interior de outros organismos, vivem, então, no solo úmido, e aqueles protozoários de água doce, você sabe que a água doce ela é hipotônica, portanto, um protozoário na água doce tende a perder água, a ganhar água, já que ele é hipertônico e a água doce é hipotônica. Então, a água entra no protozoário. Se isso acontecer demasiadamente, ele iria estourar. E aí, para evitar o estouro do protozoário, existe uma organela chamada vacúolo contrátil ou pulsátil, que faz essa osmorregulação, regula a osmose. Enquanto a água entra passivamente por osmose, o vacúolo contrátil expulsa esse excesso de água do protozoário, evitando, né, que esse protozoário sofra uma lise celular. Isso acontece em todos os protozoários que vivem em água doce. A principal classificação dos protozoários é quanto à locomoção. Eles podem apresentar pseudópodes, eles podem ter flagelos ou cílios, ou eles podem não ter nenhuma estrutura locomotora. Quando o protozoário ele apresenta pseudópodes, então ele é do grupo dos risópodes ou sarcodíneos, é o caso das amebas. Né? A maioria das amebas são de vida livre, embora existam algumas amebas parasitas humanas. Quando ele tem flagelo, eles são chamados de flagelados ou mastigóforos. Alguns também chamam de zooflagelados. Provavelmente, esses protozoários flagelados é que formaram os primeiros animais. Aqui nós temos o tripanossoma, que causa o mal de Chagas, a giardia, que causa a giardíase, a leishmania, que causa a leishmaniose, e o tricomonas, que causa uma infecção sexualmente transmissível. Todos têm flagelo. Os cílios, né, aqueles protozoários que apresentam cílios, são chamados, então, de ciliados. Aqui nós temos o paramécio, que é um protozoário de água doce, mas de vida livre, que apresenta aqueles dois núcleos, né, o maior, que é o macronúcleo, e o menor, que é o micronúcleo, que nós vimos agora há pouco. E, finalmente, o último grupo de protozoários, que é aquele que não tem estrutura locomotora. Eles são chamados de apicomplexos, ou também chamados de esporozoários, por se reproduzirem por esporos. Aqui estão o plasmódio, que causa a malária, e o toxoplasma, que causa a toxoplasmose. Então, essas são as principais características dos protozoários. Na próxima aula, a gente vai dar um pouco mais de detalhes sobre esses organismos. Ok, gente? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.